O professor Vânia da Silveira Silva vai proferir sua palestra sobre a extensão e popularização da ciência e tecnologia. O professor Dr. Vânia possui graduação em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense, especialização em Specialist in New Technology pela Massachusetts Institute of Technology, MIT, especialização em altos estudos em política e estratégia pela Escola Superior de Guerra, mestrado em Engenharia Elétrica pelo Instituto Militar de Engenharia e doutorado em Electrical Engineering pela Vanderbilt University. Atualmente é professor titular da Universidade Federal Fluminense, da qual é pró-reitor de extensão e membro do corpo permanente da Escola Superior de Guerra. Professor, muito obrigada. Estão ouvindo bem? Estamos? A extensão e a popularização da ciência e tecnologia. Nós vamos aqui apresentar para vocês qual era a participação. Alô? Nós vamos falar sobre a extensão e a popularização da ciência e tecnologia. Então, nós vamos mostrar inicialmente qual é a função da extensão. A universidade, a missão da universidade é trabalhar ensino, pesquisa e extensão. Se nós perguntarmos a qualquer jovem, a qualquer aluno da universidade, aquele calouro que entrou na universidade, para ele definir quais são essas atividades, ele não vai ter absolutamente nenhuma dificuldade em dizer o que é ensino. Está na cabeça, ele sabe exatamente o que é. Ele tem esse conceito muito forte. Quando se fala de pesquisa, a outra função da universidade, também as pessoas têm perfeita noção do que é a pesquisa, de como se faz a pesquisa e do que a pesquisa traz. Mas quando a gente fala de extensão, muitos professores, muitas pessoas com grande conhecimento da universidade e muitos administradores não têm uma noção clara de quais são os objetivos da extensão. Eles sabem mais ou menos que está na Constituição, que a universidade, que essas três atividades estão totalmente interligadas: ensino, pesquisa e extensão. Há uma indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então eu vou mostrar primeiramente essas questões para depois nós passarmos a atividade da extensão em relação à popularização da ciência e da tecnologia. Ensino. Todo mundo tem essa ideia. Ensino é a transferência do saber e do conhecimento. São os nossos professores, os nossos cientistas, os nossos monitores, passando o conhecimento para os nossos alunos. Isso em todos os níveis, há essa transferência de um conhecimento e de um saber passando para os alunos. Depois, a pesquisa. É a criação metodológica do saber e do conhecimento. É você criar o conhecimento. Os países mais desenvolvidos são reconhecidos como aqueles que criam conhecimento. E aqueles mais atrasados absorvem esse conhecimento. Então, a pesquisa é de uma importância enorme para qualquer país. E nós sabemos que no nosso país hoje, no Brasil, nós somos grandes produtores científicos. Nós temos um ranking mundial dos países que produzem conhecimento. O Brasil está bastante avançado. A questão nossa é a tecnologia. Nós não temos números de patentes, nós temos hoje ainda uma dificuldade de transformar o conhecimento que nós produzimos numa aplicação prática, numa aplicação direta, que é a tecnologia. E, então, o ensino passa o conhecimento. A pesquisa gera o conhecimento. E a extensão, o que é a extensão? Uma definição bem simples: a aplicação do saber e do conhecimento com excelência acadêmica e relevância social. Ou seja, nós complementamos o conhecimento dos nossos alunos e dos nossos professores através do processo extensionista. Eu coloquei aqui no exemplo alguns alunos nossos fazendo atividade de extensão. E os dois slides são lá de Oriximiná.
onde nós temos um campus avançado e não destinado e que é muito utilizado pela extensão. Esse campus é administrado pela PROEX. E a PROEX, então, ali são nossos alunos que vão destinar no primeiro slide. Eles estão trabalhando, ensinando à comunidade novas técnicas de produção agrícola e levando esse conhecimento que eles têm. Mas, ao mesmo tempo, eles também recebem conhecimento porque eles veem como o conhecimento deles é importante. Nossos alunos passam 4, 5 anos na universidade, absorvendo conhecimento, participando com seus professores na área de pesquisa e depois vão para o mercado. E no mercado onde eles trabalham, existe toda uma estrutura que é muito diferente da estrutura universitária. Existe a questão financeira, existe a competição na sua carreira, e aqui não. Os alunos fazem o exercício da profissão do modo mais puro possível. Eles não estão recebendo salário para fazer aquilo, eles não estão interessados em ganhar mais, em fazer aquela atividade com nenhum interesse financeiro, eles não estão interessados em crescer na sua carreira, dentro da sua empresa. Eles fazem isso com a pureza que o jovem naturalmente tem. Ele vê como ele pode, como a sua profissão é importante, como naquela profissão ele pode ajudar a sociedade. Então eles têm essa visão social. Do outro lado, são alunos de medicina e de enfermagem, trabalhando na área nós temos um hospital que é especializado em fazer partos. Então eles estão contribuindo com esse procedimento do modo mais puro e aprendendo muito, longe das condições aqui de Niterói, longe das condições da cidade grande. Muitos alunos, eu tenho um grupo de alunos que, após terem ido algumas vezes ao Liximiná, em diversas missões, eles montaram uma empresa e estão vivendo lá. 3 alunos montaram uma empresa lá em Liximiná, estão contribuindo com aquela região como empresários, trabalhando e ajudando bastante. Alunos do Rio de Janeiro, de Niterói. Então, essa transferência é uma coisa que dá muita satisfação da gente poder fazer. Então, isso é a extensão. E a extensão não é apenas, as pessoas também confundem, pensam que extensão é dar bolsa para os alunos, é eles simplesmente fazerem um estágio. Não é só isso. Também as pessoas às vezes pensam que a extensão é beneficiar a sociedade, é ajudar a sociedade. Também não é isso, não é filantropia. Como é que funciona a extensão? Uma das coisas importantes da extensão é ela causar, enquanto universidade, um impacto na sociedade. Então nós temos na primeira linha, que seria a extensão universitária impactando a sociedade. Ela leva o saber e o conhecimento. Também tem alunos que estão fazendo o que os nossos professores fazem, o que nós estamos fazendo neste evento, que é levar esse conhecimento, impactar a sociedade. Aqui nós estamos vendo como nós podemos impactar os jovens, impactar as pessoas, fazer uma divulgação do que é a ciência e tecnologia. Então essas são ações extensionistas. Só que nós não podemos ter essa ideia de que a universidade tem todo o conhecimento e que ela é uma beneficiária da sociedade, das comunidades em torno dela. Não, porque nós também aprendemos muito, e é o conhecimento na direção inversa. Ao trabalharmos junto com a sociedade, ao vermos as necessidades e o que é as necessidades, também nós fazemos pesquisas. Então nós passamos para a área de pesquisa da universidade o que é que a sociedade precisa, aonde nós precisamos colocar os nossos esforços, porque se nós fizermos pesquisa sem interesse social, uma pesquisa que está voltada para melhorar a humanidade, de que vale essa pesquisa? Qual é a contribuição para a humanidade? Então nós temos que ter esta visão, nós temos que direcionar a nossa pesquisa. E aí, o saber e o conhecimento que existe na sociedade é trazido para a universidade para que ela possa fazer melhor as suas pesquisas e gerar melhor o seu ensino. Então é através do conhecimento da sociedade que nós podemos ajudá-los. E não é só o conhecimento quando se faz uma pesquisa sobre o que a sociedade precisa, aonde a universidade deve atuar melhor, não. É um conhecimento profundo mesmo. A PROEX hoje tem vários trabalhos na área de fitotecnologia, fitorremédios, e nós trabalhamos nisso. Por
Porque o país sabe que nós precisamos desenvolver conhecimentos na área de fármacos. Essa é uma das linhas que o governo tem interesse. Então, a UF está bastante adiantada nesses projetos. Temos vários projetos da PROEX em que nós procuramos colocar essa tecnologia e desenvolver. Nós temos o laboratório Rodolfo Albino, que hoje está sediado na Faculdade de Farmácia, mas também no Instituto Vital Brasil, que a PROEX dá um grande incentivo. Eles estão justamente desenvolvendo tecnologia nova na área de remédios fitoterápicos. Então, esse é o impacto que a PROEX tem no ensino e na pesquisa da universidade. Então, a extensão ela é muito rica, ela está entrosada em todas essas áreas. Vamos falar da PROEX, né, e da popularização da ciência e da tecnologia. Por que a popularização da ciência e da tecnologia é importante para a sociedade? Olha, vocês que estão trabalhando nessa área teriam uma lista enorme de itens e de razões porque a importância dessa popularização para a sociedade. Eu vou dar apenas um exemplo da importância que eu peguei num livro mais ou menos recente, que é o impacto da ciência e da tecnologia no PIB de alguns países. Nós temos dois tipos de países nesse planeta. Existem países que têm grandes recursos naturais, tem terra para exercer a agricultura, tem petróleo, tem uma estrutura boa, e esses países, essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, e eu tirei de um livro do CAP, que é sobre mapas estratégicos, sobre estratégia de empresas, como é que as empresas se envolvem com estratégias, e eles apresentaram esse exemplo com alguns países, e eu selecionei esses aí. Países que são ricos em recursos: a Indonésia, a Nigéria, a Arábia Saudita e a Venezuela. Os dois últimos com muito petróleo e os outros também com terras e condições férteis que poderiam ter crescido muito no período de 1970 a 1998, 30 anos. O PIB é tudo aquilo que o país produz. Esses países, com todas essas facilidades, com todas essas riquezas naturais, eles não conseguiram aumentar a renda per capita da sua população. Ou seja, aquilo que, pegando tudo que o país produz, e você divide por cada membro da população, por cada cidadão daquele país, qual é o valor anual que esse indivíduo estaria produzindo ou estaria tendo direito a contribuir. Então, eles passaram em dólar, a Indonésia, de 1.194 dólares anuais para cada indivíduo para 3.070 dólares anuais. Um crescimento pífio. E assim vai também nos outros. A Nigéria também. A Nigéria nem aumentou em 30 anos, não aumentou a riqueza do país. Em 30 anos, 1.233 dólares por pessoa para 1.232. Ainda diminuiu um pouquinho. Mesma coisa. A Arábia Saudita, que tem muito petróleo, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, passou de 7.624 para 8.255 em 30 anos. Quer dizer, para que se usou esse petróleo? O país não cresceu nada. Era produzir o petróleo, gastar o dinheiro e nenhuma produção, nenhum crescimento no país. E a Venezuela, pior ainda. A Venezuela, aqui próximo, com muito petróleo, mas sem muito conhecimento de ciência e tecnologia, não aplicou a ciência e tecnologia. Porque tem toda aquela riqueza, tem petróleo, passou de 10.672 para 8.965. Agora, no mesmo fonte, ele lista os países pobres de recursos: Singapura, Israel, Coreia do Sul e Hong Kong. Veja que esses países praticamente dobraram a sua riqueza, né? E alguns, quando a gente olha, por exemplo, a Coreia do Sul, aumentou 6 vezes. Hong Kong aumentou também 6, 7 vezes, quase 7 vezes a riqueza, ou seja, a riqueza do país. Se você divide a riqueza, e a riqueza de cada cidadão desses países. Veja a diferença de países que, não tendo recursos fáceis, não tendo riquezas naturais, conseguiram, com grande facilidade, utilizando o conhecimento, usando a ciência e a tecnologia, aumentarem muito o seu poder e passarem de países com pouca riqueza para países mais ricos.
Então, é importante essa divulgação de ciência e tecnologia. É importante que as pessoas saibam como utilizar, como isso traz riquezas para o país. E riqueza significa mais conforto, melhores condições e melhores facilidades. Agora, a pergunta que eu faço para vocês seria: qual é o principal público-alvo para a popularização da ciência e da tecnologia, para o desenvolvimento nacional? Que público-alvo nós deveríamos dirigir essa popularização da ciência e da tecnologia? O que vocês acham? Todos. Mas qual traria um resultado maior para o futuro do país? Seria muito mais os jovens. Então, quando a gente passa para o jovem a importância da ciência e tecnologia, e aí eu vejo a importância desse trabalho que vocês estão fazendo, a importância deste evento, e esse evento foram publicados vários trabalhos voltados para essa divulgação, para essa popularização da ciência e da tecnologia, o impacto que isso tem, se principalmente nós fizermos esse impacto nos jovens. É muito comum os jovens hoje quererem algumas profissões e eles procuram sempre algumas profissões que não têm nada a ver com ciência e tecnologia, porque eles não acham que ser cientista seja um bom negócio. Eles vêm falar de advogado, aí vem filmes, advogado e tal, conhecem advogados que têm sucesso, eles veem médicos, eles veem engenheiros, mas cientistas, aqueles que produzem a ciência, aqueles que trabalham com a ciência, eles não têm muito interesse. E eles têm uma visão, às vezes, muito deturpada. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu tive acesso a uma pesquisa interessantíssima, desenvolvida na Purdue University, em Indiana, em que eles avaliaram, pegaram um universo, um número grande de alunos do ensino médio, aquele aluno que está prestes a entrar na universidade, e fizeram uma pesquisa quanto à visão que esses jovens tinham de cientistas. E aí vocês não imaginam o impacto que a mídia causa nesses casos. Nós sempre vimos filmes em que mostram o cientista como aquele sujeito maluco, o sujeito que não faz a barba, que vai fritar ovos de manhã e coloca, não sei se vocês sabem a história, coloca o relógio dentro da frigideira em vez de colocar os ovos, porque é distraído, não faz nada. É maluco, aquela ideia muito ligada a um indivíduo totalmente estresso, totalmente fora da vida, fora das coisas, distraído. Quando eu era garoto, uma vez eu vi um filme, Professor Aloprado, que era um cientista e fazia aquelas coisas que era louco. Então, isso cria nos alunos uma ideia de que a carreira científica não é interessante. Então, eu peguei algumas citações de alunos que eles tinham colocado, que eu achei interessantíssimo. Um dos alunos entrevistados, que eles puderam questionar, disse o seguinte: o cientista é um crânio, seu trabalho é desinteressante, monótono, aborrecido e demorado. Nada mais errado do que isso aí. E aí, eu digo a relação da ProEx. Na ProEx, nós recebemos cientistas querendo desenvolver seus projetos, e é incrível como não tem nada de monótono. Eles gastam tempo para a gente perguntar: mas Ricardo, o que é esse projeto que você vai fazer? Os olhos do indivíduo, da moça brilham, eles querem falar do projeto, eles têm todo o interesse. Aquilo é uma coisa tão viva e tão forte. Não tem nada de monótono, nada de aborrecido, nada de demorado. Pelo contrário, é uma carreira em que o sujeito tem muito prazer em trabalhar. A gente vê que as pessoas gostam do que estão fazendo e que fazem por prazer. Então, esse item totalmente errado. Outro, esse era mais alunos que estavam na química. Seu trabalho pode ser perigoso. Os produtos químicos podem explodir, pode ser atingido por radiações ou morrer. Acidente de trabalho. Uma das profissões que menos tem acidente de trabalho é a carreira científica. Nós temos os nossos professores se aposentam e continuam a trabalhar na universidade. Ele já tem o salário dele, ele vem para a universidade, continua a fazer pesquisa, e temos um esforço nacional para aumentarmos a idade obrigatória de aposentadoria, que hoje é de 70 anos. Estava conversando com o professor Manier aqui, que é um pesquisador, além de ser diretor da Escola de Engenharia. Ele estava dizendo: não, eu vou ter mais uns anos de sobrevida, não sei o quê, porque vai continuar trabalhando. Tá?
Nós já temos, há muito tempo podíamos estar aposentados e continuamos trabalhando, continuamos fazendo trabalho na universidade. O que é isso? Quantas pessoas nós vemos que estão doidos pela data da aposentadoria para deixarem de trabalhar? Isso não acontece na carreira científica. As pessoas estão muito tristes, aborrecidas, porque são obrigadas a se aposentar aos 80 anos. Muitas vezes, quando eles estão no auge do conhecimento, do trabalho, do entusiasmo. Então, nós, várias universidades, fazemos aí um esforço, pretendemos fazer um lobby para aumentar isso pelo menos para os 75 anos. Então, esse item também é um total engano. E se nós fizermos essa mesma pesquisa aqui no Brasil hoje, com os jovens, de um modo geral, teremos resultados muito parecidos. Pode não ter em Deus ou perder a sua religião. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muitos dos nossos professores, nossos cientistas, têm um sentimento religioso muito forte, participam nas igrejas das suas religiões, participam e ajudam muito mais do que a média das pessoas de um modo geral. Então, essa participação existe e o conhecimento científico não afeta a sua crença em Deus, a sua crença numa visão superior, e todas aquelas crenças religiosas, em absoluto, não afetam isso. Então, esse também não existe. E mais uma coisa, não tem outros interesses. Ele relaxa os cuidados com o corpo em favor da mente. É aquele sujeito desarmado, eu costumo mostrar para os meus alunos, eu sempre procuro incentivá-los, eu sou professor da engenharia, incentivá-los a uma carreira científica, e eu digo, olha, vocês, aqui na engenharia, os alunos não têm às vezes ideia que 70% dos professores deles são cientistas. O professor, ele não vê que aquele professor faz pesquisa, que desenvolve ciência, e eu digo, vocês têm aqueles professores barbado, desarmado, distraído, que não dá atenção aos alunos? Absolutamente não. Então, este é o perfil do cientista. E é preciso a gente mostrar para os meninos que o perfil é outro. Então, esse também não tem sentido. Esse é interessantíssimo. Ele não liga para a família. Não tem vida social, nem outros interesses intelectuais. Mas prejudica sua mulher, seus filhos e os amigos. Nunca está em casa, sempre correndo para o laboratório. Também um estereótipo que foi criado. Na realidade, a relação com a família, dos cientistas, professores de universidade, é muito forte. E, principalmente, a sua ligação com os seus filhos. Às vezes, os cientistas vão conversar conosco lá e você fala da família, e uma hora puxa o retrato dos filhos, dos netos, aqui está. A conversa vai. Então, o relacionamento com a família é muito maior do que em outras áreas, do que em outras profissões. Então, esse também não existe. Tá? Um cientista não deveria casar-se. Ninguém quer ser um cientista assim ou se casar com ele. Essa não existe nada mais diferente disso. Muitos dos nossos cientistas fazem os mesmos trabalhos, o marido e a esposa, porque eles se encontram na universidade, onde as pessoas têm as mesmas ideias, ou se encontram em um encontro científico, um congresso, como esse aqui, e às vezes, ainda com jovens, eles acabam se casando, e é muito interessante, principalmente no caso das moças. Na nossa área de engenharia, eu sempre ressalto que é muito melhor os alunos, é muito melhor para as moças fazerem uma carreira científica, serem professores universitários, cientistas, do que irem trabalhar numa empresa de engenharia, onde eles têm que estar lá todo dia, são chamados a qualquer hora, enquanto que na universidade não, ela tem mais tempo para ficar em casa, ela só tem o horário marcado, o horário das aulas, mas ela pode produzir muito. O professor, o cientista, ele não é medido pelas horas que ele está dentro da universidade, ele é medido, ele é avaliado por aquilo que ele produz, por aquilo que ele faz de pesquisa, por aquilo que ele publica, por aquilo que ele estuda, por aquilo que ele trabalha na ciência. Então é uma área muito conveniente para as moças que prezam muito ter a sua família, estar junto com os filhos o tempo todo. Quantos dos nossos professores e de professores que não trabalham em casa com as crianças e está ali fazendo a sua pesquisa, o seu trabalho. Então esse também não é, eu acho que não tem mais. Outra coisa
coisa que os jovens pensam é que para ser um cientista tem que ser um gênio, tem que saber. Não, tem que estar, realmente eles sempre estão um pouquinho acima da média, né? Quando você vai avaliar o coeficiente de inteligência, mas 10% da média de todos aqueles que entram numa universidade já tem isso. É difícil você passar no vestibular ou passar numa seleção e fazer um curso numa universidade como a nossa, por exemplo, se você não tiver um nível de inteligência um pouquinho acima da média. Mas muito pouco, nada que prejudique o seu trabalho. Então eu coloquei aqui alguns itens que as pessoas têm que ter e que já são condições naturais. Por exemplo, a curiosidade intelectual. Os nossos jovens são muito curiosos. Às vezes, umas escolas que não são boas escolas tentam enquadrá-los num processo de aprendizado com coisas que eles às vezes não têm tanto interesse e não estimulam o interesse do jovem, a curiosidade. A curiosidade é muito importante e é uma questão quase que natural. O cientista precisa ter isso, curiosidade intelectual. Espírito investigativo. Eu usei alguns slides mostrando crianças, porque desde quando nós deveríamos incentivar e divulgar ciência e tecnologia. O espírito investigativo, a capacidade de saber como é que as coisas acontecem, por que as coisas acontecem. E a criança em geral, o jovem, já tem isso. Isso é muito comum praticamente em todos os nossos alunos. Constante busca da informação. Isso a universidade estimula e o jovem também tem. Ele sair para procurar a informação. O ensino mudou muito nos últimos 30 anos. Antigamente o professor chegava na sala e ele era o dono da verdade. Ele conhecia tudo e o aluno tinha que aprender aquilo que ele ensinou. Hoje não se trabalha mais assim. Hoje se estimula o jovem a ele pesquisar, a ele estudar, a ele buscar a informação. O professor mais ou menos coordena esse trabalho e avalia o que as crianças fazem, o que os jovens fazem. É assim que nós trabalhamos na universidade. Nós somos mais orientadores e avaliadores da aula e avaliadores do resultado dos alunos do que simplesmente aquele professor que chega e sabe tudo. Capacidade de aprendizagem. Ele tem que ter. Esses itens anteriores levam a uma capacidade muito grande de aprendizagem. Então eles aprendem no laboratório, como é que trabalha, como é que faz, e aprendem a exercitar, a aplicar aquilo que eles ganharam como conhecimento. Alguns projetos de extensão para desmistificar estereótipos sobre a carreira científica. O professor Manier falou ali com muita propriedade que ele gostaria de ter mais tempo para pesquisa. Nós trabalhamos na universidade, somente na parte administrativa, todos nós também pesquisamos, mas não o que nós gostaríamos. Nós viemos também de um sonho, o sonho de ser cientista. Éramos, quando estudantes, aquelas pessoas que queriam um dia ser cientistas, ser pesquisadores. Eu, quando me formei em engenharia, fui trabalhar numa empresa privada, uma empresa japonesa, e aprendi muito de engenharia naquela empresa japonesa. E, logo, meu interesse na universidade, eu comecei a dar aula na UF. Comecei a dar aula, era um regime de 12 horas, professor de 12 horas. Você vinha, dava a sua aula e ia embora. Mas eu trabalhava e ganhava dinheiro, porque a engenharia realmente dava muito dinheiro, eu gostava daquilo, gostava do meu trabalho como engenheiro, mas a universidade era aquela coisa gostosa, quando eu vinha aqui e tinha um contato com os meus alunos. Aquele contato era maravilhoso. O contato com os alunos é sempre gostoso, né? Eu costumo dizer que a vida acadêmica, a profissão de cientista, de professor, é a única profissão que você pode falar por 2 horas para cerca de 40, 50 pessoas e ninguém reclama. Eles escutam com uma atenção enorme. Não discutem, não dizem que você está errado, eles podem questionar algumas coisas, mas eles sempre concordam. Então, é uma profissão maravilhosa nesses termos. Então, o que eu digo é o seguinte, eu gostaria muito, às vezes, professores me procuram na FUEX, falando dos seus projetos, e eu vejo, puxa, como eu gostaria de poder fazer mais pesquisa. Eu faço o mínimo para poder dar aula no curso de pós-graduação, o mínimo que a CAPES existe, que é orientar uma tese de doutorado, 2 de mestrado, só quando um termina que eu pego outro aluno, mas pesquisas como essa eu gostaria de fazer, gostaria de liderar pesquisas desse tipo, são interessantíssimas. Olha só,
pesquisar cientistas brasileiros e detalhes sobre suas vidas, tais como família, hobby, fazer. Essa é uma pesquisa interessantíssima e que daria resultados desmistificando a carreira profissional, mostrando que ser cientista é uma coisa muito gostosa, embora a gente não diga, fulano é um cientista, ele é um professor, né? E nos Estados Unidos preocupam-se muito mais com isso, em dizer que o professor é um cientista, e nós aqui não, somos professores. Comparar a característica da carreira acadêmica com as características de outras carreiras. Os meus alunos, especificamente, alunos de engenharia, eles gostam da carreira de engenharia porque eles viajam, vão para o exterior, eles acham essas coisas importantes, essa interação entre as empresas, né? Eles têm que falar outros idiomas, eles têm que trabalhar desse modo. E eu sempre digo que os professores também, nossos professores viajam 2, 3 vezes por ano para o exterior, em geral, porque eles estão envolvidos em pesquisas, ou eles fazem estágios em outros países, em outras universidades. Então, essa oportunidade de um modo muito melhor. Também, no Brasil, eles têm congressos, vivem indo a congressos, participando de congressos, com tudo pago. E, olha que interessante, o sujeito é liberado das suas atividades profissionais. 3 ou 4 dias, ele não dá aula, ele não vai à universidade, ele vai encontrar os amigos por esse Brasil afora, que trabalham na mesma pesquisa, e vão para um congresso, lá participam, veem coisas diferentes, discutem os seus problemas. No congresso, à noite, você vai tomar uma cerveja, vai conversar, e falam de quê? Daquilo que foi apresentado no congresso. É uma atividade maravilhosa. Aquilo não é trabalho, gente. Aquilo é diversão no mais alto nível. Você encontra pessoas que gostam das mesmas coisas que você gosta, discutem as mesmas coisas, e você trabalhar a semana toda. Aí ainda aproveita de semana, né? Os congressos são segunda, terça e quarta e tal. E ainda fim de semana dá um passeio, às vezes a esposa vai, ou o marido vai também, dá aquele passeiozinho. Quando ele volta desta festa, deste evento, ele ainda é mais respeitado. Ele diz, poxa, esse cara estava passeando, não, ele é mais respeitado, ele publicou mais um trabalho, ele discutiu mais alguma coisa. Quer dizer, o trabalho para fazer isso, para desenvolver aquele projeto, isso é outra coisa, não estou falando do evento. Então ele vai se diverte ainda mais. Então, essa comparação da carreira científica com outras carreiras são estudos interessantes e que divulgam a ciência. Eventos como este, a realização desses eventos, em que os professores falam das suas atividades preferidas, eles citam os projetos, é o que vai acontecer aqui. Nós vamos ver professores citando projetos. Eu acho que a professora Mônica vai falar de como esses projetos são financiados pelos órgãos de fomento, como é que isso acontece. Então, essas são coisas interessantíssimas que podem ser desenvolvidas. Eu vou terminar aqui, eu queria muito ficar o dia inteiro participando do congresso, mas eu vou ter que voltar para a Proec, porque nos últimos 3 dias eu estava num congresso desse, mas aí não era, na realidade, uma atividade tão científica. Nós estávamos num congresso relativo a um encontro de pró-reitores de extensão, em que nós discutimos as questões da extensão no Brasil inteiro. Todas as universidades públicas participam e eu queria lembrar, dizer uma das coisas que nós vemos lá, inclusive com relação à FAPESP. A FAPESP publicou, e que fecha o que eu estou dizendo para vocês, e o que eu comecei no início a falar. A FAPESP publicou recentemente um edital, fez em 2010 e 2012. E no de 2012 eu já estava na ProEx, e eu divulguei para todos os nossos professores, para todos os nossos cientistas, um edital interessantíssimo, que ele ligava pesquisa e extensão. Tinha que ser projeto de pesquisa e extensão, e eu mandei para todos. Bom, eu estava muito entusiasmado com isso. Puxa, vai entrar recurso na universidade e tal. E na ProEx praticamente não entrou nada. E aí eu discuti isso ontem lá, com todo cuidado, né? Eu disse, olha, eu não estou criticando a FAPESP, acho que foi ótimo, mesmo porque entrou muito dinheiro na minha universidade com esse recurso. E era um congresso de extensão. Mas para a extensão,
nada, não foram registrados praticamente nenhum projeto. Por quê? Porque os nossos professores, os nossos cientistas, quando pegam o edital da FAPERJ, eles já estão acostumados com a pesquisa. Eles foram para a PROPRI, registraram lá e não registraram na extensão. E aí eu coloquei isso para a FAPERJ e acertamos que nos próximos editais vai ter um pouquinho mais de burocracia, mas vai ter que passar na PROPRI e na PROEX também. Só para a gente dar uma declaração de que aquele projeto é um projeto de extensão. E eu mostrei, o Caio estava lá, e o Caio, olha só o que acontece. Se eles têm dificuldades depois, quando estão avaliando o projeto, de ver se realmente está incluindo pesquisa e extensão, atividade extensionista. Isso é um trabalho enorme. Se a PROEX dá uma declaração de que aquele trabalho inclui a extensão, eles não precisam perder muito tempo e nós podemos montar comissões que avaliam o quanto de extensão tem. Aí o Caio disse, puxa, rapaz, como é que nós não pensamos nessa ideia? Vocês vão fazer um trabalho para a gente com antecedência. Ele também pergunta, antes ou depois? Não é depois, é antes do indivíduo encaminhar o projeto. Então, com essas coisas, com esses congressos, a gente sempre melhora um pouquinho o que a gente está fazendo. E aí, a atividade administrativa, né, Maria, também nos dá satisfação, porque nós não estamos ali fazendo a pesquisa profunda que a gente gostaria, para a qual toda a nossa formação foi dirigida, mas nós estamos usando a nossa experiência administrativa, objetiva nas empresas, do Manier na Petrobras e a minha nessa empresa japonesa, onde eu aprendi muito, depois na Embratel, onde eu também fui assessor do vice-presidente. A gente aprende esse processo administrativo e é um orgulho muito grande poder aplicá-lo justamente para fazer crescer a ciência, para apoiar os nossos cientistas. Então isso nos dá um prazer tão grande quanto o prazer que nos dá fazer a pesquisa, orientar nossos alunos, porque na realidade a gente não faz a pesquisa, a gente não bota a mão na massa, mas a gente orienta os alunos e a gente sente o resultado que acontece. Em vez de a gente fazer um grande projeto, nós criamos mais um cientista, mais um aluno de doutorado e pronto a trabalhar na área científica. Então, para terminar, eu gostaria de deixar aqui a seguinte informação. A PROEX está sempre pronta a apoiar eventos e projetos para a popularização da ciência e da tecnologia, principalmente quando voltados para a população mais jovem, como é este caso, pois dessas ações muito dependerá o futuro do Brasil. O país só vai enfrentar os desafios que tem hoje e se tornar um país de ponta nesse planeta se nós tivermos cientistas. Passa por aí a capacidade dos cientistas de criarem conhecimento e de aplicarem esse conhecimento. Por isso nós temos hoje a Agência de Inovação, uma professora que é vice-diretora da Escola de Engenharia, que trabalha fortemente nisso, transformando o nosso conhecimento, o nosso saber, em condições que podem ser totalmente aplicadas. Antigamente, havia uma diferença muito grande entre a criação de um conhecimento novo, uma pesquisa, e a sua aplicação na sociedade. O tempo era muito grande. Agora é muito mais próximo. Vocês, não sei quantos de vocês aqui são da área tecnológica, que é a nossa área, né? Mas os dois maiores acontecimentos científicos da física que se desenvolveram no século passado foram a mecânica quântica e a teoria da relatividade. Está ali a equação, por vocês, do Einstein, né? Essa equação, eles fizeram uma vez um concurso mundial para quais eram as equações mais bonitas já criadas pelo ser humano. Essa equação ficou em primeiro lugar. Ela é simples e ela é de estudo com relação à ciência, à física, né? e à energia. E a segunda foram as telecomunicações, foram as quatro equações de Marx, também uma lindeza incrível. E aí, o que acontece? Essa ciência levava muito tempo. E esses dois grandes avanços, nós nos perguntamos por quê? Que a mecânica quântica está em tudo, uma aplicação direta que nós já utilizamos, está no relógio, está em todos os semicondutores, está nos computadores que nós temos hoje, está nos nossos aviões, está em tudo que a gente faz, tem o conhecimento de aplicação da microeletrônica, da mecânica quântica. E essa daí não tinha absolutamente nenhuma aplicação.
A teoria da relatividade nunca tinha aplicação. Acabou. Agora nós temos dispositivos que têm total aplicação da teoria da relatividade. Dispositivos que a gente usa todos os dias, muitos de nós temos no nosso carro. Como é que é? O GPS. O GPS não poderia existir sem o conhecimento da teoria da relatividade. Sem a aplicação da teoria da relatividade, a precisão do carrinho, quando ele vai na estrada, era de meio quilômetro, 500 metros, não serviria para nada, para outras coisas no caminho. Para ter aquela precisão de cerca de 3, 4 metros, né, precisa do conhecimento da teoria da relatividade, porque tem o tempo que o sinal chega no satélite e volta para aparecer naquela telinha. Então, no século passado, desenvolveu-se essas duas teorias que foram maiores, e essa, no início desse século, está em plena utilização. Então, era isso que eu queria colocar para vocês, da visão da PROEX em termos de ciência e tecnologia. Nós achamos que eventos como esse são essenciais, porque eles incentivaram as pessoas a divulgar, a criar novas ideias, como se pode impactar a sociedade. E nada pode impactar tanto quanto nós impactarmos o cérebro dos jovens, ajudá-los a ter um amor pela ciência. Não adianta nada o indivíduo, o garoto, o jovem, entrar na universidade e nós queremos que ele, olha, ciência é importante. Se ele não criar gosto pela ciência, se ele não ver a importância disso para ele mesmo, se ele não se apaixonar pela ciência e pela tecnologia, pode até ser que eles não sejam grandes cientistas como eles querem no início, mas de qualquer modo eles vão certamente contribuir bastante para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no nosso país e assim contribuírem para o crescimento da humanidade. Obrigada, professor. Excelente fala. Agora nós estamos abertos para perguntas da plateia. Alguém? Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bom? Eu sou professora da Comunicação Social aqui da UF, né? Na verdade, não é exatamente uma pergunta, né? É mais uma colocação e também uma espécie de parabéns, porque a gente tem aprovado um projeto de extensão, né? Graças ao apoio da PROEX, que é justamente um programa de TV, que é o PIT Ciência, que já está aí na sua 3ª edição, e aproveitar e dizer que a gente faz exatamente um dos quadros, exatamente Vida de Cientista, que foca o que, não exatamente o que você colocou, mas assim, focando muito mais o prazer que o cientista de trabalho, né? E aí a minha pergunta, no finalzinho, depois dessa colocação, professor, será que se a gente não ficar invadindo um pouco também a questão do mundo privado, professor, a gente também não está reforçando algo que a gente critica, que é essa mistura entre o público e o privado no Brasil, que é um negócio extremamente complicado, quer dizer, onde fica a linha de equilíbrio para a gente não chegar nesse nível, né? Isso eu queria que você comentasse um pouco mais, porque às vezes fica a impressão que está focando muito na mostrar o mundo privado, pode também fazer se apaixonar. Eu entendi o que você colocou, mas acho que talvez a gente mostrar onde está essa linha, né? Que separa um pouco o público do privado, numa hora, eu acho tão bacana também explorar a vida de cientista, tanto que a gente faz um quadro no programa de TV que a gente faz aqui com o apoio da PROEX. Olha, eu não sei, às vezes as pessoas não concordam com as nossas ideias, mas isso é academia, né? Não concordam. Eu acho que a iniciativa privada tem muito a contribuir com ciência e tecnologia. No Brasil, poucas empresas entenderam isso. Empresas como a Petrobras, que são empresas que são de economia mista, né? Empresas que não têm um dono. Essas empresas, a Vale, o Rio, essas empresas gradualmente vão descobrindo isso. Mas o empresário, a empresa privada, ela não vê aí um grande investimento, ao contrário do que ocorre
nos países mais desenvolvidos, que essas empresas têm centro de pesquisa como a DuPont, nos Estados Unidos, e várias outras, que investem muito em pesquisa. E aí entra outra questão de divulgação. Assim, a sua colocação foi genial pelo seguinte, é uma outra linha que nós precisávamos popularizar a ciência e tecnologia. Mostrar para as empresas que elas vão ter um lucro muito maior, e a empresa, o lucro para a empresa, o lucro para os seus acionistas, funciona como alimentação para nós. A empresa é uma organização, nós somos um organismo. São coisas muito semelhantes. Nós não queremos morrer, nós queremos viver mais. As empresas também querem viver mais. Nós queremos ter condições melhores de vida, sermos respeitados. As empresas também. Então, é preciso também divulgarmos para as empresas o que é que elas ganham com pesquisa na área delas. O Brasil cresceu muito nessa área. Isso é uma demonstração de um país que está se desenvolvendo quando a gente traz para a pesquisa, quando a gente consegue mostrar que ciência traz desenvolvimento e, assim como traz desenvolvimento para o país, traz também para as empresas. Eu trabalhei num período muito grande, era na época do regime militar, e eu sou engenheiro de telecomunicações. E os milicos achavam que telecomunicações era uma questão de segurança nacional. Aí os militares daquela época hoje devem se virar no tudo. Não porque estão pesquisando se havia, o que havia de tortura e tal, mas por causa das telecomunicações, que hoje estamos nas mãos de empresas estrangeiras, foi uma questão muito interessante. Eu publiquei um trabalho nos Estados Unidos, há uns 2 anos atrás, levantando essa questão da decisão do Brasil, que tinha um conhecimento tecnológico muito grande na área de engenharia e telecomunicações. Nós já produzimos nossos equipamentos, éramos um país de ponta. As pessoas não sabem disso, mas nós não estamos falando de ciência, é importante ressaltar. Fibras óticas. O Brasil foi o 3º país do mundo a produzir fibras óticas monomóvel, porque nós tínhamos multimóvel antes. A fibra ótica monomóvel era um avanço tecnológico. O Brasil foi o primeiro país do mundo a produzir a fibra ótica monomóvel, e desde a sua produção, desde a pesquisa, até chegarmos à produção industrial, e produzimos no Brasil fibras óticas monomóvel. Tivemos um avanço enorme de tecnologia, e depois perdemos tudo isso. Hoje, os nossos engenheiros de telecomunicações não fazem mais ciência e desenvolvimento, porque vem pronto das empresas de telecomunicações aí. Então, foi uma perda. A gente fala para um engenheiro de telecomunicações antigo sobre a situação das telecomunicações hoje, a privatização das telecomunicações, e eles detestam, eles odeiam isso. Entretanto, naquela época, para produzir a fibra ótica monomóvel no Brasil, com altíssima tecnologia, o custo era muito alto. Nós desenvolvimos a tecnologia, primeiro desenvolveram a fibra ótica os americanos, depois os japoneses, terceiro os brasileiros, né? Mas a nossa fibra ótica era muito, muito mais cara do que importar deles. E aí acabou lá o regime militar, e o ministro das telecomunicações era o Antônio Carlos Magalhães, que era médico, uma vez que nós precisamos de importar alguma fibra ótica, só com a autorização do ministro das telecomunicações que se podia importar. E não dava vazão, aí importando. Quando ele viu a diferença de preço, ele disse: olha, abre as importações, porque isso está muito caro aqui. Acabou com a fibra ótica no Brasil. Terrível isso. Aí veio essa privatização. E aí a gente olha o que a privatização trouxe. Quando as telecomunicações eram tecnologia nacional, nós tínhamos total controle da tecnologia, tínhamos cientistas trabalhando nisso, nós não tínhamos telefone, não havia concorrência. Era um sistema que os militares criaram para que as telecomunicações crescessem, a tecnologia crescesse, em que nós tínhamos a Embratel, que fazia a ligação entre os diversos estados, a ligação internacional, e uma empresa estatal em cada estado. Monopólio. Monopólio não cresce, não tem competição. Então nós gastávamos muito dinheiro para termos essa tecnologia. Hoje nós perdemos, mas todo mundo tem telefone de celular. Tá? Qualquer pessoa, qualquer pobre tem telefone de celular. Isso é um país socialmente desenvolvido em termos dessa tecnologia. Qual foi a decisão de privatizar? Foi certo ou foi errado?
matou a nossa tecnologia, perdemos a tecnologia, mas socialmente avançamos. E o que eu queria dizer dentro da pergunta da professora, é que sou professor também, né? A gente fala uma coisa e aí sai falando outra. É que naquela época nós juntávamos as empresas de telecomunicações novas, elas mandavam os seus engenheiros para o centro de pesquisa que nós tínhamos na Telebrás, nós mandávamos os nossos cientistas, tá, professores, e naquela época os cientistas não tinham doutorado, não, eles tinham mestrado, tá, e faziam as pesquisas, faziam os projetos. Eles iam, por exemplo, nós sempre pagamos, até aquela época, royalties para o telefone. Alguém aqui lembra? Não, vocês só os mais velhos. Aquele telefone preto que você tinha, veio, nós pagávamos para a Alemanha, royalties de cada aparelho telefônico daquele. Aí nós desenvolvemos o telefone brasileiro, lá no Centro de Pesquisa Telebrás. Mas nós mandávamos pelas universidades, nós liberávamos os nossos professores para ficarem 1 ano, 2 anos lá pesquisando. E tinha os pesquisadores do Centro de Pesquisa Telebrás, com esses objetivos. Aí eles faziam, o circuito todo quando acabava era aquela aranha. Aí chamávamos os engenheiros das empresas privadas que iam fabricar o telefone no Brasil e eles iam arrumar, então, junto conosco, aquele circuito e o telefonezinho bonitinho, fazia barulhinho, aquela coisa mais sofisticada. O que eles ganhavam com isso? Quem pagava as diárias, quem pagava a estadia dos engenheiros das empresas privadas eram as empresas privadas. E o que eles ganhavam com isso? Ganhavam uma parcela do mercado, porque era monopólio, a Embratel, as empresas de telecomunicações, o sistema Telebrás, ia comprar a empresa que quisesse. E aí dávamos cotas conforme a participação deles na criação da tecnologia. Isso era privado, já naquela época. Então, essa é uma área importantíssima. E eu acho que o Brasil, à medida que cresce, mais e mais empresas privadas irão participar da pesquisa tecnológica. Eu vejo isso como uma coisa positiva para o futuro do país. Acho que eu me estendi demais. Mas vê se cada pergunta que faz eu falando. Gente, olha, muito obrigado então. Foi um prazer estar aqui com vocês.